Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um quadro Café com Fibra. O Café com Fibra é um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas, as fibromulheres, para que elas possam chegar mais rápido no alívio da dor e na felicidade com a fibromialgia. Quem não me conhece ainda, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes e terem um alívio das dores. E hoje eu tô com a Fibra Mulher Regina aqui. Seja muito bem-vinda, Regina, ao Café com Fibra. Obrigada, bom dia a todas vocês. Para a gente começar, Regina, eu gostaria de confirmar a sua participação aqui, a sua autorização, o uso da sua imagem nas minhas redes sociais. Tá ótimo, está autorizado, sim. Então, começando, Regina, vamos começar você se apresentando. Me fala um pouquinho do seu diagnóstico. Tem quanto tempo que você recebeu o diagnóstico? Se tem muito tempo depois que você sentia as dores que você recebeu, como que foi isso para você? Então, tudo iniciou, eu me aposentei em janeiro de 2020 e veio a pandemia e acabei ficando em casa com a família toda, né? E eu comecei a sentir as minhas pernas meio formigando, a minha mão meio que adormecida, mas fui levando até que a minha fisioterapeuta, onde eu faço Pilates, depois de anos, né, que ela vem observando que eu tenho dor, que a dor não passa, ela falou da fibromialgia, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar, né, a gente busca logo informação, e comentei com a minha endocrinologista. E então ela me encaminhou para o reumatologista, isso em outubro, quer dizer, tem 6 meses do real diagnóstico, né, porque aí a reumatologista fez todos os exames, não constatou nenhuma parte, né, nada nos exames, e então ela diagnosticou como a fibro. Então, por aí que eu fiquei realmente satisfeita por saber o que eu tinha, né? Que é o mais importante era eu ter uma direção. E aí, a partir da Reumato, eu tive e fui buscar mais informações aí, encontrando você nas redes. Como que você me achou, Regina? Então, eu coloquei fibromialgia e aparecem vários, né? Várias pessoas falando, vários médicos. E quando eu vi né, algumas das suas aulas, né, as suas lives, eu me identifiquei com a sua fala, com o seu problema, né, com a sua dificuldade inicial e como você superou tudo isso. E aquilo me motivou a buscar também. Aí comentei com meu marido, porque a gente sempre, eu nunca fui de tecnologia, né, apesar de ser professora há 30 anos trabalhando, para mim acaba sendo algo novo porque não fui, né, não me formei dessa forma, né? Uhum. Mas ao buscar, meu marido me apoiou, colocou, não, faz o curso e eu me interessei, falei assim, eu preciso buscar alguma solução para os meus problemas, porque só a medicação, pelo que eu vinha pesquisando, eu já sabia que ela não era a única forma de você conviver com a fibra. Então, outras formas de, né, tanto na nutrição, nos exercícios e na parte emocional, que eu acho que é onde pega mais, porque eu sempre tive uma alimentação que eu não me considero má alimentação. Exercícios eu sempre fiz, né, e é interessante que ao fazer o seu curso, o que que eu observo? Eu tenho fibromialgia, acho que desde sempre, porque eu sempre busquei fazer exercícios para aliviar dores, massagem relaxante. Então eu percebo que o diagnóstico veio agora, mas o problema é muito anterior a isso, né? E como que está sendo sua experiência no Fibra Mulheres? Então, é aquilo que eu até comentei um dia com você. Eu tenho dificuldade de me dar o espaço, né? De me dar o tempo, qualidade de tempo, o espaço, né? Aquilo que eu falo. Eu me aposentei achando que eu teria mais tempo para mim e veio a pandemia e eu acabei tendo menos tempo ainda, né? Porque se você tem pessoas em casa, você tem essa dificuldade de se dedicar a você mesmo. Então, sempre o outro vem na frente. Eu tenho uma filha de 11 anos, demorei 20 anos para engravidar,
Até acho que tem muito dessa parte emocional, porque eu também não tinha nenhum agravante físico para não engravidar, né? Uhum. E ela veio uma bênção, mas que demanda muito de mim e do meu tempo. Então, essa prioridade a mim está bem deixada de lado. Mas eu acompanho as aulas, né? Eu tento ver as lives, mesmo que seja depois, né? No horário não deu, eu vejo depois, fazer as atividades. Falo, gente, agora eu vou me fechar lá, deixa eu quietinha para eu poder me dedicar com qualidade. Porque eu acho que o mais importante fazer o curso não é só cumprir as tarefas, né, que você nos passa, mas é ter qualidade e se refazer, né? O Exatamente. que eu vou querer de mim? Depende de mim, não é só de assistir as aulas. Exatamente. E Regina, qual a maior dificuldade que você tem hoje que você acredita que interfere nas suas dores? Eu acho que o estresse, assim, eu percebo que se algo me desagrada, né, um comentário que foi mal colocado por alguém mesmo da família, aquilo é um agravante para mim, porque eu vou para o quarto, eu me fecho e no outro dia eu estou péssima, né? Eu vejo que a dor vem e vem forte porque é aquele sentimento que eu não soube lidar com ele, né? Alguma crítica, algum comentário que foi colocado que eu não aceitei. Sendo que, às vezes, são comentários que não aquilo que o meu marido sempre fala, leva a vida mais leve, tenha leveza. Então, ao procurar o curso, eu busquei a leveza de espírito, de aceitar as coisas que não são perfeitas, aceitar as críticas, porque realmente, às vezes, o meu humor está péssimo, né? E por mais que eu tente não demonstrar, né, mostrar que está tudo bem, eu sei que internamente não está. Então, quem convive comigo, meu marido, eu estou casada há 30 anos, 2 de namoro, ele fala, seu rosto fala tudo. Então, eu chego perto dele, ele sempre fala, o que aconteceu? Então, demonstro no rosto. Não, não foi nada. Não, porque aí eu não quero prolongar aquela dor ou aquela, né, angústia que eu estou tendo. Mas não consigo. Falar para você significa estender o sentimento que você não quer sentir. Parece que eu quero esconder, aconteceu, mas vai passar. Então, às vezes, até meus lábios, você lembra quando aconteceu? Eu não lembro. Aí eu brinco e falo assim, gente, coisas desagradáveis eu apago da minha mente. Eu uso muitos, mas na verdade eu não apago da minha mente, né? Elas estão lá e elas vêm em forma de dor. Assim que eu tenho aprendido no seu curso, né? Observado. Quando você fala que as dores que a gente sente é um grito das dores que a gente estão guardadas, né? E Uhum. assim na educação da minha filha. Às vezes eu fico angustiada com o uso do celular, angustiada com as aulas online, aquilo vai me perturbando e eu vou querendo brigar ao mesmo tempo, eu não quero brigar. Então é uma briga comigo mesmo, né? Uhum. Sou muito de colocar, ou quando eu coloco com explosão, né? Porque você vai guardando, 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 e quando vai soltar, você já não tem filtro. Você solta de qualquer jeito. E aí fico pior ainda, né? Porque É. é soltei, você tem que falar. Eu falo, você é muito explosiva, eu falo assim, mas você tem que falar. Se você não fala, você guarda. E eu vejo que eu guardo e quando tenho a explosão, eu fico mal, porque eu me arrependo de ter feito, né? De ter falado, de ter brigado, de ter me revoltado com a situação. E Uhum. aquilo vai piorando, né? Aí eu não sei, ou eu falo e fico nervosa, ou não falo e também guardo rancor, né? Uhum. Qual que é o nível da sua dor hoje, Regina? De 0 a 10? De quando eu comecei, eu estava bem pior. Agora eu acho que eu estou no nível 5, porque assim, a dor da minha lombar esquerda, ela jamais passou. Uhum. Mesmo com fisioterapia, com massagem, com medicação, né? Eu tive com a medicação um ganho muito grande, porque eu acordo melhor na questão de amortecer minhas articulações, né, das minhas pernas, das mãos.
Mas a dor na lombar, que é aquilo que, né, também a gente aprende que cada local é uma dor específica, né, de um comportamento que está falhando. E Uhum. ela tá constante. Mas é mais essa lombar. O restante eu caminho, eu faço os meus exercícios, faço yoga mesmo com a dor. Eu acho que não é porque a dor vai me paralisar ali, né? Até a professora de yoga, ela fala muito isso. Respira na dor. Onde está a sua dor, você respira sobre ela para que vá soltando, né? Uhum. Esse mal-estar, essa dor. E tem resultado, viu? Eu percebo claramente que o dia que eu não faço, eu não tenho essa qualidade de vida. Ótimo. Quando você começou o Fibromulheres, você começou com qual intensidade de dor? Quando eu comecei a fibra, eu já estava com a medicação, então eu já estava no nível 7. Porque Tava... aquela dor que eu tinha muito, mas assim, terrível, né? Aqui nas costas, principalmente aqui no ombro, né? Sim. Ela diminuiu, né? A dor no pisar, levantar e pisar, quando Uhum. levanta da cama também diminuiu. Então eu vejo que eu estou tendo resultado. O que eu percebo é que momentos de estresse que eu não consigo lidar comigo mesma, né? Uhum. Então, esse meu deixar para depois, né? Quando eu coloquei do óleo, né? Eu só fui buscar o óleo verdadeiramente quando você colocou como desafio. Eu tinha que cumprir aquela lição, né? Aquela atividade. Aí eu fui buscar. Até então eu fui deixando para depois. Tem quanto tempo que você está no Fibromulheres, Regina? É fevereiro, né? Que foi acho que a Fevereiro? primeira reunião. Tem 2 meses que você está no Fibromulheres. Você começou com 7 e hoje você já está com nível 5 de dor. Você já diminuiu aí 2 escalas. E assim, eu acho que vai diminuir porque você vai vendo também, né, o que as outras amigas, né, as outras colegas passam ali, as outras mulheres. E aquilo vai te dando, né, uma dica do que fazer, conforme as lives que você faz também, é a reflexão. Acho que também isso. Diariamente você refletindo sobre a fibra, como ser feliz com ela, como você trabalhar isso na sua vida, faz com que você melhore. Porque acho que a informação também é uma cura, né? Sim, com certeza. E aí une a informação com técnicas e ferramentas para te agregar e cicatrizar essas feridas, aí as dores, elas consequentemente vão aliviando mesmo. E aqui a gente está para a gente entender, Regina, esse movimento que você traz, que pelo que você está me trazendo aqui hoje, é o que mais faz com que você tenha mais dores, que é o guardar para você, o não expressar, né? E aí você vai, não, deixa que passa, só que tá lá debaixo do tapete, fazendo um montinho ainda, né? Isso eu aprendi ali no curso mesmo, né? Você falando, é uma fala sua, na verdade, né? Que eu repito aqui e que eu fui aprendendo com. Então, até a questão da autoestima, né? Quando você fala, é, você coloca na mentalização, né? O quanto você é importante, o seu amor próprio, a sua autoestima. E eu falo, meu Deus, mas onde está a minha, né? Porque eu não me acho com autoestima elevada, com achar que eu tenho. Talvez eu me cale porque eu acho que não tenha razão, né? O que eu saiba não acrescente nada. Então, tem esse problema que eu venho sempre. Nas reuniões na escola eu tinha isso, eu escutava muito, aprendia muito, mas contribuía pouco com o que eu sei. Tenho essa Isso é sensação só de que, porque essa dor da lombar existe aí em você, né? então, ela vai me acompanhar, né? Enquanto eu não resolver. Mas você vai resolver, fica tranquilo que a gente vai resolver essa autoestima. Você disse que desde o início, desde sempre, sentia dor, então. Você faz uma retrospectiva e percebe que você sempre estava fazendo movimentos para alívio da dor. Sempre. Eu, assim, desde que eu casei, eu vim morar só com meu marido na minha cidade, e eu sempre tive ou uma massagista ou um fisioterapeuta para cuidar de dores, né? Mas sempre achando que fosse da postura, do trabalho, né? Excesso de trabalho, cansaço. Mas aprendendo no curso, eu já vejo que não, né? Que tem toda essa parte emocional envolvida, né? Segurar as tensões,
necessidade de falar, então eu acho que não tive muita vez de falar e me prendi nisso, né? Qual a primeira imagem que te vem, Regina, de você se prender para falar? Você se fechar e não se expressar? Olha, eu sou filha do meio, né? Tenho uma irmã mais velha que tem, nascemos no mesmo dia, temos 2 anos de diferença, mas completamente diferentes. Então, enquanto ela tem essa postura mais ativa, extrovertida, de falar o que pensa, de brigar pelo que ela quer, sempre me fechei, né? Eu Uhum. acho que vem muito disso também. Eu, por exemplo, eu fujo das situações, enquanto ela busca até situações difíceis para enfrentá-las, né? Então, não Uhum. sei se vem daí da infância, eu acho que eu nunca tive muita voz, eu sempre fui. A minha mãe ainda conta, né? Fala assim, a Regina era levada. A Regina sempre ficou quietinha no canto dela. Então, acho que tem um pouco dessa, né, de ver o problema, de ver a discussão e me fechar para que não houvesse a briga comigo, né? Uhum. Quantos anos você tinha quando te veio assim a primeira dor constante? Olha, que eu comecei a buscar foi depois que eu casei com 21 anos, que eu busquei a ajuda de ortopedista, em fisioterapia e massagem. Mas foi já com 21. Você disse que você tem dois irmãos, uma mais velha. E o mais novo, né? É, E esse mora distante, mas o meu relacionamento com ele é um pouco até melhor, ele mora mais distante, mas ele é mais parecido comigo também, ele não é muito, entre aspas, briguento. aham. Então, aquele que expressa é visto como briguento? Então, exatamente. Aquele que tem opinião, que tem que falar, que argumenta, né? Na minha concepção, discute, né? Então, às vezes a pessoa até me fala assim, eu não estou discutindo, eu estou, né, colocando o meu pensamento. Mas é o tom, eu não sei se é o tom, se é a argumentação, numa reunião de escola. Então, sempre tem aquele professor que levanta, que, né, vai contra aquilo que foi, dá outras propostas, então, para mim, eu já engolia, ficava até com dor no peito, como se fosse eu tendo uma reação, né? Como se Hum, fosse uma briga que era comigo, né? Então, na verdade, não era uma briga comigo, né? Era uma questão que estava sendo discutida. uhum. Mas como eu vejo discussão, né? Você já vivenciou um episódio na sua infância, na sua adolescência, de discussão, assim, perto de você ou com você, forte, Regina? Então, até quando fala em memória, né? É incrível, não é que eu não queira lembrar, eu não consigo. Às vezes eu falo, nossa, eu não lembro o que aconteceu. Eu bloqueio. Eu acho que eu bloqueei algumas situações. Porque provavelmente eles contam, né? Falam assim, nossa, você não lembra quando eu briguei com seu pai por causa de. Eu falo, mãe, eu estou sabendo agora, porque eu vi, mas não. Isso eu criança, com 6 anos. Entendeu? Eu vi, mas não consigo achar ela aqui na minha Então, situação em si. teve um episódio de briga que a sua mãe conta? Tem esse episódio de ciúmes dela com meu pai, de briga, né, de falar, né, de achar ruim, dele ter recebido flores, ela jogar fora, então coisas que ela vem contando e que eu não me recordo, né, ou situações até com a minha irmã, provavelmente ela conta, né, seu pai tem que fazer isso, e sua irmã fez aquilo, eu falo, gente, eu estava lá mesmo? Brinco com ela. Mas será que eu estava lá? Falo assim, lógico que você estava, você ficava lá quietinho olhando, né? Então é bem assim, existem causas, existem situações que estão lá na minha mente que eu não consigo visualizá-las e colocá-las, expulsá-las de dentro de mim de repente, né? O corpo ele é muito inteligente, Regina. Quando tem bloqueios de memória, é para proteção.
Hum. Então, ele acredita que se você lembrar, você pode ter um impacto muito forte. Então, ele prefere anular para que você não lembre. E aí, à medida com que você vai se fortalecendo, vai sendo resgatadas certas memórias. Os seus pais, hoje você tem os dois vivos? Ou só Não, meu só... pai faleceu, né, meu pai também tinha essa característica também de engolir muito, ele não brigava, ele faleceu com 61 de câncer. E minha mãe tá bem, tá aqui em casa, até começou a pandemia. No meio da pandemia a gente achou melhor trazê-la para morar aqui com a gente, né? E aí vem essas lembranças, às vezes a gente comenta, o jeito que eu educo a Gabi, vem comentários também, né? E há um confronto, né, assim, às vezes de opiniões, né? Mas ela tá aqui comigo. O que ela conta da relação deles tinha muitos conflitos. Ela conta até entre minha irmã e meu irmão mais novo, eles costumavam brigar também, né? É, a minha irmã muito explosiva, brigava com ele também revidava, mas nunca eu estou no meio da briga. Claro, você sempre se mantém ali, preferindo só assistir e engolir. Foi. E assim, quando adultas, né, meu marido às vezes fala, nossa, mas a sua irmã fez isso para você. Eu, eu assim, faz e eu me chateio aquela hora e parece que eu não tiro satisfação, eu não falo de volta, né? Sempre teve situações já adultas, né, de ofensa dela para mim, que eu não soube, né? Porque assim, parece que se eu falo, eu vou chorar, né? Eu não sei revidar uma ofensa ou até discutir, expor minha opinião sobre aquilo. Então, uma carga acho que vem bem desde de infância mesmo. Descreve seu pai para mim, Regina. O meu pai? O meu pai sempre foi, essas lembranças que eu tenho, ele foi muito trabalhador, muito família, muito honesto, sempre passou bons, né, valores para a gente, mas sempre muito quieto, reservado, né, dele. Ele às vezes fazia reunião com a família para pontuar alguma situação que a gente tivesse não indo muito bem, mas nunca com violência ou agressão, nada. Ele sempre foi de aceitar e com o olhar a gente conhecia se estava agradando ou não, né? Mas muito bondoso. E sua mãe? Descreve ela para mim. Então, já a minha mãe, a gente fala, são temperamentos diferentes, né? Eu acho que não sei se é normal isso, né? Casais bem diferentes. Ela já era mais explosiva, ciumenta, brigava por mais questões, de ciúmes, ou até no dia a dia com os filhos, né? O que a gente perde mais a paciência mesmo, quem perde é a mãe, porque está mais em contato, né? Os pais, às vezes, o pai mesmo, pelo menos anteriormente, né? Na minha geração, ficava Aham. mais afastado do dia a dia, né? Dessas questões. Mas ela é mais, e tem dela, que até me incomoda, falar, meu Deus, eu não quero isso para Gabi, disso de elogiar mais o outro, gostar mais do que do outro, o outro que educa melhor, o outro que sabe arrumar melhor. É, e eu, às vezes, falo assim, eu me sinto assim, falo assim, nossa, nada, a minha casa é muito gostosa, muito agradável, mas a do outro, né, tem uma coisa mais agradável. Então, até que ponto eu vou passar isso para minha filha, né? Será que ela vai ter essa herança, né, de não se valorizar, de achar que o do outro que é melhor, que eu não sou boa em nada, que quem faz melhor é o outro, que a fala do outro é mais convincente? Então, a minha preocupação também, quando eu venho me tratar, me ajudar, é ajudar a minha próxima geração, que é a minha filha, né? O que eu passo para ela, né? Quais outras características que tem na sua mãe que você tem essa sensação, tipo, eu não quero isso para mim? A primeira delas é não me valorizar, não achar que o que eu faço ou falo é o bom, né? É o ideal, é o correto. Então, a questão da autoestima, ah,
eu acho que é essa questão da valorização mesmo, né? Ter amor próprio e ter segurança, né? Eu não me sinto uma pessoa com segurança. Eu vou, às vezes, ensinar a Gabi, ajudar a Gabi, ela me põe em dúvida alguma coisa, eu já balanço, Entendi. né? Já me faz me sentir mal de não ter o conhecimento. E a gente não tem conhecimento de tudo, né? A gente tem que ir buscar. Então, eu tenho consciência disso, mas me cobra de não ter, né? Sim. E o que você acha da sua mãe ter esse temperamento mais explosivo que você falou, né? De pôr ali a opinião dela, de se posicionar. Então, ela é muito crítica. Por exemplo, eu estava fazendo essa aula com você, essa live. Para ela, psicóloga, outro dia ela até falou assim, nossa, vai ficar louca, você só fica assistindo isso, né? Então, essa busca para ela é ineficaz, né? Ela Uhum. não aceita muito. E ela veio com esse quadro também, quando ela veio para cá, eu falei assim, nossa, ela contaminou minha mãe, né? Porque minha mãe sempre foi muito ativa e ela passou a ter todas as dores que eu tinha. Aí Hum. levei também, ela está medicada com artrite, artrose e fibromialgia, né? Então, quer dizer, questões dela também. Eu percebo que ela tem questões anteriores que a fazem sofrer, Uhum. né? E, consequentemente, eu, né? Nessa linha. Sim. Eu quero olhar, Regina, muito para essa questão que você traz de que a pessoa que se posiciona, você interpreta como uma pessoa briguenta. E eu percebo que a sua mãe, ela se posiciona, pelo que você me trouxe aqui, ela vai atrás, ela briga, ela, né? E aí eu quero entender mais esse olhar seu para ela. Como que foi crescer e ver ela se movimentar desse jeito? Então, eu acho que é por aí que eu me identificava mais com meu pai, por ele ser, né? Eu tinha, acho que como maior ídolo, meu pai que não brigava, né? Então, aquilo ficou para mim. E ela às vezes fala, mãe, não fala, né? Eu chamo atenção. Às vezes ela quer criticar alguma coisa até da minha casa, do meu marido, né? Fala, mãe, por favor, não fala, né? E não é, às vezes é para ajudar, mas para mim é uma questão assim não sei, de criticar. Eu levo como uma crítica e não consigo ver como uma construção. Mas para mim é difícil. Até quando sai, eu percebo que a opinião que o outro deu, eu vou sempre a favor, tá certo. Mesmo que eu chegue em casa e fale, mas não foi certo aquilo que ele falou. Mas nunca vou me posicionar. Você está percebendo que a dose aí de, de briga e de se posicionar para você tá tudo muito junto? É, Desde lá de trás, desde da infância, você foi vendo ali seus pais se relacionarem e a forma com que a sua mãe foi se posicionando na vida dela, você foi interpretando como algo negativo para você. E aí você foi tendencionando mais para o lado do seu pai. Então, se eu não concordo com aquela atitude, com aquela postura, eu me recuo e fico mais aqui para o lado do meu pai. E aí, tira a sua percepção, Regina, do que é realmente briga e do que é só expressar a opinião. Porque aí, com isso, interfere diretamente também com você receber uma crítica, para você entender se é construtiva ou se não é. Se você pode pegar aquilo para melhorar ou você pode deixar com outro que aquilo não faz sentido para sua vida. Então, a sensação que me causa, você me fala se tem sentido ou não para você, tá? É que no caminhar da vida você foi entendendo que aquele movimento da sua mãe não era bom para você, e assim, nada de errado com isso. A gente é natural nós filhos fazermos construção daquilo que a gente vê. E ali inconscientemente na sua percepção não era bom para você. Então você anulou. É como se eu não quero isso para mim. Então eu vou para o oposto.
E aí você não encontra um equilíbrio. Porque entre ficar quieta e me posicionar e ter que brigar, eu prefiro ficar quieta. É, esse equilíbrio mesmo que você falou. E isso vem da minha mãe e da minha irmã. Então, as duas têm esse posicionamento e eu tento não... Porque, para mim, eu perco, assim, eu fico até falando assim, gente, mas por que eu fiquei tão chateada, angustiada, porque elas estavam discutindo? E não, às vezes sai tudo bem, todo mundo volta a se falar depois, e quem ficou com a carga fui eu, né? Uhum. E aí você consegue diferenciar, Regina, no que é briga e o que é posicionamento? Para um pouquinho aí e sente essa pergunta. Então, não são as mesmas coisas. Quando você se posiciona, é que você tem opinião própria, né? E a briga, ela vem em consequência de você não aceitar a opinião do outro. Eu acho que existe uma briga, a gente viu muito isso agora, né? Questões políticas, né? Sempre tem algum posicionamento diferentes que podem contribuir. Então, uma coisa é eu ter isso como consciência e a outra é eu conseguir entrar nesse Sim, e a gente tá e me fazendo esse posicionar dessa movimento. forma, né? Agora Nesse, traz para sua casa. Você sabe a diferença quando sua mãe tá brigando e quando ela tá só falando a opinião dela? eu até sei, mas eu levo para o lado da A briga. hora. Eu levo para o lado da briga, por exemplo, da ironia. Por exemplo, dar opiniões sobre o estudo. Olha, você precisa fazer isso, porque a Gabi não tá lendo mais. Então, aquilo parece que joga em cima de mim uma carga, né? Então, o posicionamento dela, ela não está brigando comigo. Mas aí eu me fecho e falo assim, nossa, mas eu não estou fazendo certo? Como se eu estivesse sempre errada. Então, acabo que eu não valorizo o que eu faço, eu falo assim, eu faço muito, acho que faço muito, mas acho que não faço com qualidade, porque sempre tem alguém que dá outra opinião e quer que eu faça de outra forma. Parece que o tom que ela usa é o mesmo. E para você não fica nítido quando é briga e quando é algo construtivo, quando é conselho. É, parece para mim, eu levo como crítica, porque eu não consigo achar talvez porque eu acho que eu faço tudo perfeito, né? Porque eu acho que não, do jeito que eu faço está ótimo. Eu quero me conscientizar disso, mas depois eu fico me criticando. A mãe do outro faz melhor, olha, a filha do outro foi bem melhor na prova. Se eu tivesse feito igual a mãe do fulano, né? Então, eu estou sempre guardando comigo a culpa de não ter sido perfeita ou de acertado com a minha filha, com a minha mãe, com o meu marido. Então, se eu me posiciono, depois eu falo assim, mas eu não precisava ter falado isso. Eu guardo a culpa de ter falado algo que possa ter magoado o outro, né? A raiz, ela tá bem aí, Regina. Eu vou pontuar algumas coisas aqui. A gente vai sempre até onde você quiser, tá? Na profundidade que você desejar. A raiz dessa questão tá bem na relação sua com a sua mãe. Isso não por mal, não porque ela quis que fosse assim. Como você falou, ela também tem uma dificuldade de se perceber e fica comparando. Então, lá atrás, na relação com a mãe dela, aconteceu alguma coisa também. Eu arrisco dizer que a relação com a bisavó ali também aconteceu algo. Então, não é de agora. A sua relação com a sua mãe foi sendo construída dessa forma, em que te gerou uma certa ruptura nessa relação de entendimento e compreensão do que é se colocar na situação, porque você interpreta tudo como briga e como crítica. A forma que você foi criada foi sendo assim, apontando o dedo e brigando. Não, às vezes não a intenção da sua mãe foi essa, mas a forma que você interpretou foi essa. Então aqui a gente trabalha com a sua interpretação para a gente ressignificar, dar um novo significado para isso, porque sempre a intenção dos pais são as melhores do mundo.
só que vai gerar algum tipo de trauma, porque a gente está falando de pessoas e cada um interpreta de alguma forma. E quando a gente fala de autoestima, de se posicionar, de caminhar leve na vida, tem muito a ver com a relação com a nossa mãe. Qual que é o primeiro olhar que a gente tem? É na mãe. A mãe que está ali em contato. O pai também olha, mas a mãe é a primeira ali. A mãe nutre através do olhar. Então, através da mãe é construído a autoestima, é mostrado até onde você pode ir, como que você pode se colocar. E aí, quando você foi construindo e entendendo que aquele perfil da sua mãe não era satisfatório para você, lá criança, você voltou para o seu pai. Então, eu prefiro me calar. E aí, no momento que você se afasta da sua mãe, não, eu não falo fisicamente, mas emocionalmente, de alguma forma, você se distancia também da autoestima. Provavelmente isso aconteceu porque ela se afastou emocionalmente ali por algum motivo da mãe dela também. E aí você se distancia da autoestima e você perde a sua capacidade de olhar para você. Peraí, o que eu tenho é muito mais prazeroso para mim. O que o outro tem é prazeroso para ele. Né? Eu fiz do meu jeito, eu fiz da melhor forma que eu podia fazer. A minha opinião é essa. Você percebendo que é o seu lugar na vida? E aí quem vai posicionando e apontando para isso é muito, muito a mãe. E aí é você ir olhando para essa relação e percebendo que não por sua mãe ter sido desse jeito, ser desse jeito, faz com que você tenha que ser desse jeito para aproximar dela. Mas reconhecer que é a forma que ela aprendeu a ser na vida. E que você pode ter 50% do seu pai e 50% da sua mãe para que você tenha esse equilíbrio. Tem É isso sentido? que O que você está está falando, acontecendo? sim, tem sentido. E tudo que você está falando, eu estou tendo consciência no curso disso e pensando na relação com a minha filha. Então, como essas minhas atitudes hoje influenciam na formação dela para a vida adulta. Vamos voltar para você, tá? Eu sei da sua preocupação com a sua filha, mas se você ficar muito voltada para ela, você esquece de você, tá? Primeiro me fala como que foi me escutar aqui agora. Então, tudo que você falou até emociona, porque é uma verdade, né? A gente não quer ter colocar a culpa na mãe do que a gente sente, né? E eu sou a filha mais próxima dela. Eu tenho cuidado, eu que cuido, que entendo melhor, eu que sei ouvir melhor. Porque exatamente eu não brigo, né? Já a minha outra irmã, se ela fala, há discussão, né? Então eu falo que eu tenho proximidade com ela, mas ao mesmo tempo eu tenho essa crítica do que ela é, porque eu me vejo, até brinco, eu me vejo comportamentos que são dela. Uhum. O que que te emociona? Dá um nome para essa emoção. Pode liberar. Tá curando. Eu não quero ferir ninguém, né? E eu já tinha essa ideia de que fosse, né, uma briga interna minha com ela. Uhum. Mas sabendo que não é nem culpa dela, foi a vida que foi levando, né? Uhum. A gente não tá aqui para achar culpados, Regina, até porque não existe culpados, né? De forma alguma. Sua mãe fez o melhor e com muito amor, pode ter certeza. Então você não tá aqui para culpar ou para julgá-la. Você tá aqui para fazer as pazes com isso. Se você fica com essa briga interna, sabendo onde está a ferida, mas não querendo olhar porque você acha que vai ferir ou vai apontar o dedo, você não cicatriza. E eu tenho certeza que ela quer o melhor para você. Sim, nossa, muito. Existe, eu vejo muito isso, tanto no Fibromulheres quanto em consultório,
um receio dos filhos de falar da mãe ou do pai e dar nome para as emoções, de sentir raiva, de sentir ódio, de falar algumas coisas para os pais, né? Isso em terapia, como a gente está fazendo aqui um trabalho terapêutico. Existe muita culpa, porque na cabeça da pessoa é 8 ou 80. Se eu tô sentindo raiva da minha mãe, eu não, quer dizer que eu não amo ela? Não. A gente pode sentir todos esses sentimentos. E não significa também que é raiva ali da pessoa, da sua mãe. Mas quando eu falo assim muito do simbólico, do emocional, você consegue captar, né, dessa raiva. Porque às vezes faltou para você. Não faltou para ela porque ela deu o que ela tinha, né? E se faltou para você, faltou para ela lá com a mãe dela. Então, assim, não é de julgar, não é para apontar dedo mesmo, mas é para dar nome para os sentimentos. Eu senti falta, eu não me senti acolhida, eu não me senti vista, eu senti raiva e tá tudo bem, Regina. Não significa que você não a ame, que você não a queira bem. E aí é quando você integra esses sentimentos que você consegue ter mais amor ainda por ela e ter mais cuidado ainda por ela. Porque aí você volta para o seu lugar de filha. Eu vejo muito isso também com as mães para os filhos. Às vezes as mães que acabaram de ter o filho ficam desesperadas, né? Porque é muito vendida aquela coisa de maternidade plena e não é. E aí, às vezes, a mãe sente raiva do filho, dá vontade de sacudir o filho. Não que ela vai fazer isso, mas é importante ela dar nome, porque ela sente uma culpa tremenda porque acabou de ter um filho e tá com raiva e tá estressada, né? Mas é o que ela tá sentindo e ela vai negar isso, que vai prejudicar ainda mais. Então, assim, não significa que ela não tá amando esse filho e não quer cuidar desse filho. Então, é a mesma coisa. É dar nome para essas emoções e você reconhecer que te faltou, porque você foi para um outro extremo. Quando você reconhece, você se permite a encontrar o seu equilíbrio, a entender que é uma forma dela se movimentar na vida e não necessariamente você precisa. E você pode até ver e reconhecer que não é um movimento que você gosta e não é um movimento que você acredita para você. É isso mesmo. Eu me vejo, às vezes, repetindo situações que eu vejo, não aquilo que eu quero, né? Mas foi um aprendizado, né? Foi uma sequência de atitudes que eu acabo copiando e que eu vejo que não são adequadas, né? Uhum. Que eu posso fazer diferente. Agora, você vai poder fazer diferente quando você reconhecer e entregar. Eu posso fazer um movimento aqui com você? Pode. Uhum. Eu vou pedir para você imaginar a sua mãe na sua frente, tá? Pode fechar os olhos, do jeito que você achar melhor. Quando você visualizar, você me sinaliza com um sinal positivo com a cabeça. Você consegue ver sua mãe de cima para baixo, de baixo para cima ou do mesmo nível? De baixo para cima. O que você sente quando você olha sua mãe daí? Na verdade, eu estou vendo ela de cima para baixo e ela dando firme, forte. Aí você tá mais alto que ela. Não, eu tô abaixo dela, olhando ela de cima para baixo. Você vê ela firme e forte. Como que ela te olha, Regina?
Ela não me olha. Deixa o choro sair. Pra onde que ela tá olhando? Ela olha para outro lado. Mas ela não tá me vendo. E como que você tá se sentindo aí? Ferida. Triste, né? Experimenta falar assim: mãe, olha pra mim. Mãe, olha para mim. Vê o que que acontece. Ela só escutou. Ela não olhou ainda. Coloca agora a mãe dela atrás dela, Regina. Vê o que que acontece. Eu vejo as duas no mesmo nível ali. Experimenta falar assim: eu não me sinto vista por você. Eu não me sinto vista por você. O que que tá acontecendo aí? Ela olha e volta. Ela tá firme. Imagina que ela te fala assim: querida filha, eu sinto muito se eu não fui a mãe que você quis. Eu fiz o que eu dei conta. Eu sei que ela pensa assim. Que ela fala isso. O que que você sente quando escuta isso? Que eu entendo. Eu sinto que eu amo a minha mãe. Eu entendo que ela realmente é uma sequência de situações dela e dessa necessidade dela de se manter firme, sem demonstrar muito, né? Uhum. Sentimentos. Experimenta falar assim para sua mãe: querida mãe, hoje eu encontro. Querida, Isso. Hoje, enquanto adulta, hoje, enquanto adulta, eu sei que você fez o que deu conta. eu sei o que você fez enquanto deu conta. Minha criança ficou muito ferida. Minha criança ficou muito ferida.
mas hoje eu posso acolhê-la. mas hoje eu posso acolhê-la. A partir de hoje, A partir de hoje, eu te entrego tudo que não me pertence eu te entrego tudo que não me pertence e fico só com o que é meu. e fico só com o que é meu. Peço que me abençoe Peço que me abençoe para que eu possa ser quem eu quiser na vida. para que eu possa ser o que eu quiser na vida. Isso. Sente o que acontece, Regina. Me deu um alívio enorme. Uhum, Desprendi, parece. uhum. Como que sua mãe fica aí quando você pede isso para ela? Oi? Você sente que sua mãe abençoa? Sim, Uhum, me aliviou, me deixou calma. uhum, Tirou bastante do meu peso que eu tinha. uhum. Imagina que ela te fala assim, Regina, vá e faça diferente. Faça o que você quiser e honre essa família de mulheres vivendo do seu jeito. Você não precisa viver as mesmas coisas que a gente. É exatamente o que eu preciso ouvir e fazer, né? Receba Essa agora o amor paciência. dela. Receba o amor dela. Sinta como você fica e vê como que é agora virar de costas e caminhar para a sua vida. Se posicionando, se expressando. Vê como você se sente quando você imagina isso. É um alívio enorme, porque eu sempre fui, necessitei da aprovação de tudo, Uhum. em tudo. Até construir a minha casa, minha opinião vinha. Eu sempre buscava nela a opinião que ela achava que era melhor. Uhum. Né? Quando tive minha filha, eu acabei trazendo ela para dentro, tá? E não conseguia me libertar, né? E aí vinham os mesmos vícios que ela trazia e eu. Sim. Hoje você consegue agora, depois desse exercício, se imaginar, se posicionando, se expressando? Nossa, é incrível. É incrível. Como liberta, né? É impressionante. A gente não acredita que possa acontecer, mas estou bem, bem melhor. Bom, Obrigada, viu, Jordana? disponha. Então, com isso, tá? Hoje a gente mexeu bastante, foi bem profundo. E agora você deixar repercutir. Pode deixar. Hoje te trouxe muito mais clareza. Olha, o alívio é enorme. Consigo sentir daqui. E você merece essa leveza, Regina. Amém. Agradeço muito. Como que foi essa experiência aqui no Café com Fibra? Olha, eu estava relutante, porque imaginei que eu não conseguiria falar, né? Sabendo que outras pessoas, mas a importância disso na vida de todas nós, né? Sim. De saber que a gente vive, né? As pessoas falam, "Ah, nossa, nem parece que ela tem nada, mas internamente a gente tem muita, muita coisa que precisa expor e arrumar, né? Para ficar bem. Sim. E é libertador. Além de Libertador. você estar recebendo, né, você pode também contribuir
e mostrar para as outras mulheres, porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, e o Café com Fibra é um quadro que mostra muito isso, que nós podemos sim escancarar e mostrar que nós temos problemas, dificuldades, nós somos vulneráveis, porque é através da nossa vulnerabilidade que a gente tem a força. E você conquistou a sua força aqui hoje. Ai, amém, obrigada. Precisava muito. Muito obrigada, viu, Jordana? Deus abençoe você, o seu trabalho, que você é muito especial. Amém. Muito obrigada pela confiança, Regina. E eu gostaria que você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão nos vendo aqui agora. Aquelas mulheres que acham que não é possível viver sem dor, com alívio das dores, que acham que não tem luz no fim do túnel. O que você falaria para elas? Principalmente confiar, ter fé e buscar esse apoio, né? Não deixar que a dor paralise, faça com que você desanime ou desista da sua vida. Que a gente tem muita vida pela frente, que é possível viver com a fibra, com responsabilidade nas nossas ações, né? Tanto em participar desses grupos que são maravilhosos, no seu dia a dia, nos seus exercícios, na busca do autoconhecimento, que tudo fica bem. Ótimo. Então a gente fecha por aqui agora, Regina. A gente continua lá na nossa comunidade, com as atividades do desafio também. Um beijo enorme para você, viu? Agradeço muito. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.